Quem questiona aprende muito, porque o alicerce da sabedoria é o conhecimento. E o conhecimento só vem através de questionamento e debate. Quem questiona e debate certos temas que deseja aprender, aprende muito. Temos que analisar, estudar, meditar o lado positivo e o negativo de tais assuntos desejados a estudar. Não devemos vir palavras miraculosas, lindas e falsas que nos levam à perdição. É melhor uma dura verdade da realidade que nos liberta da mentira e do engano. O único instrumento que me fez ser ateia foi a própria Bíblia. Sim, pergunto para vocês e responda para vocês mesmos. O que é necessário para provar a inexistência de qualquer espécie de Deus? A inexistência quer dizer que não existe. Que não adianta você ter um Deus que ele é inútil na sua vida cotidiana. Para este suposto Deus existir, tem que dar prova real e concreta no dia a dia de sua existência. Nada da criação, porque a imensidão do universo é grande. Porventura, não existe só vida neste planeta Terra, não. Talvez possa existir milhões de espécies de vida em milhares de planetas por este mundo afora. Como é que essa imensidão do universo tão grande, que não se tem nem como calcular o tamanho dela, com milhões de planetas, vai existir vida só nesse, só nós aqui. Isso é uma piada. O único instrumento que me fez ser ateia e vou morrer sendo ateia é as adulterações bíblicas. Que Deus imoral é este que não teve moral nem para defender o seu livro Bíblia, que está uma aberração de adulteração. Só as Bíblias aqui do Brasil. E nunca esqueça, todos nós que somos ateus e que negou a existência já desse Deus, Jesus, Cristo, Emmanuel, Jeová, dos brasileiros e todos os deuses de todas as nações, devemos anunciar sempre. Não esqueça, povo brasileiro, que esse nome Deus e Jesus, Senhor, Jeová, Javé, que é um cabaré de nomes falsos, é só para aqui os brasileiros. Porque em outros países, com outros idiomas, é como as tribos de índio, todos eles, cada um já tem o seu personagem, salvador e suposto criador, conforme a caricatura dos povos e conforme o idioma. Exemplo, lá no Japão ele é japonês, na África é pretinho, na Angola é pretinho, Israel é aquele lixo, Yeshua, ou Yahushua, ou Yahweh, só sei que são 72 nomes de deuses transgênicos, extraídos dos deuses do Egito. Também, se eu fosse dar uma lista aqui de como provar que o tal Deus não existe, ia ser muitas listas. Em primeiro lugar são as adulterações bíblicas, que o tal Espírito Santo fumou tudo quanto é de maconha, bebeu tudo quanto é de bebida alcoólica para poder fabricar estes supostos livros sagrados que está espalhado entre toda espécie de religiões, tudo oposta uma das outras. Tanto são opostas as religiões, as culturas, os deuses, as bíblias. Algumas bíblias, todas, têm alguns temas extraídos de uma das outras, mas são todas adulteradas, diferentes. Começou a adulteração já na capa. Que espécie de Deus aportuguesado dos brasileiros e todos os deuses de todos os povos é esse que acompanha a modernidade do ser humano? Deus é uma piada. Jesus, essa que é uma piada. Em segundo lugar, a criação imperfeita. Sim, toda a criação aqui no planeta Terra é imperfeita. Em termos de plantas, quantos tipos de plantas venenosas não tem? Quantos tipos de aves perigosas não tem?
Quantos tipos de peixes venenosos e perigosos não existem? Animais peçonhentos. E se eu fosse fazer uma lista aqui de animais peçonhentos, esse tal Deus devia levar tudo isso lá para o reino dele, para atacar ele, o Jesus, o Espírito Santo e os anjos lá no céu. Para saber o quanto é doce. Ai, mas lá no céu não tem pecado. Toda a origem do mal começou lá. E está lá. Na mitologia de Apocalipse, não diz que a árvore no meio da água azul brota uma folha, é um fruto por mês para curar os doentes depois que foram lá para o céu. Que diabo é isso? Eita, é engraçado demais. Este planeta Terra está recheado por tudo quanto é de canto de verme, vírus, bactérias, fungo, para atacar todos os seres vivos. E Deus fodeu, leva para tu essa miséria daqui da Terra, já que tudo faz parte do equilíbrio da natureza. Que mentira! A natureza por ela si só criou tudo e ela por si só, ela vai dando uma existência e vai se remodelando e vai tendo a evolução de nasce, cresce, envelhece e morre, nasce, cresce, envelhece e morre, tudo! Tudo que nasce, cresce, envelhece, morre, é devorado de uma forma ou de outra. Tudo no planeta Terra. Você vê que para provar também como é que chama? Inexistência de qualquer espécie de deuses são os nomes dos deuses entre todas as nações. São como um grupo de gangue. Uma cooperação. O povo brasileiro não aceita o Deus dos outros povos. Os outros povos não aceitam o Deus dos brasileiros. E da mesma forma são as tribos de índio. Que confusão da molesta é essa? Entre crença, cultura, deuses todos opostos um do outro. E cada um diz, não, o meu é verdadeiro e único. Cada um. São, segundo a minha conta, soma que eu fiz, dos 213 países. Uns dizem que é menos, outros dizem que é muito, mas não importa. São 213 países. Não importa se seja 210 ou 250. O que importa é que tem mais de 200 países, com mais de 7 mil idiomas no dia de hoje. Mas quantos idiomas do passado ficou extinção e acabou-se? E país também. Quantos países de cidade e regiões foram destruídas e ficou para trás? Exemplo, é o Brasil. O Brasil era um país há 500 anos atrás, com outro nome, com outro povo. Aí o maldito Pedro Álvares Cabral, ladrão de terra, roubou o Brasil e botou esse nome Brasil. E deu o nome de brasileiro. Pronto. Vocês têm ideia de quantos países por este mundo afora, há 500 anos, 1000 anos, 2000 anos atrás, foram destruídos e substituídos por outro povo, com outra língua, com outros deuses, com outras culturas? Ixi! Se for fazer a conta de 10 mil anos para cá, o tanto de povos e línguas e países que foram destruídos e posto outro no lugar, exemplo é o povo de Israel. Os povos de Israel nunca é chamado deste nome Israel. Foi invadido, tomaram posse do verdadeiro povo israelita que dizem que estava lá, que não existe verdadeiro porra nenhuma, humano é humano, nascemos de um pênis e uma vagina e pronto. E vamos dando existência uns aos outros e pronto. Esse negócio de estado, de país, de língua, de essas coisas, é tudo obra humana e nada mais. Aí que espécie de deuses é esse que cada nação tem o seu Deus e cada nação tem, e povo, e língua, idioma, tem o seu suposto Criador do céu e da terra, e cada um declara que o meu é verdadeiro, os outros é falso. Que cabaré bíblico é esse? Só a Bíblia já é o suficiente. Só as adulterações e contradições de tudo quanto é de Bíblia, livro sagrado do planeta Terra, que é no planeta Terra, já quebra a existência de qualquer espécie de deuses. Milagres não existem. Se milagres existissem, se a tal pessoa tem um poder do tal Espírito Santo, saia por aí todo dia, toda hora, a todo momento, curando enfermidade de verdade mesmo, curando aquele pessoal que está em câncer, em beira de morte mesmo, já condenado à morte.
ressuscitaria morto. Todos os dias a gente sabia nos jornais que fulano de tal, pelo poder do Espírito Santo, que a única imagem verdadeira para o tal Espírito Santo era para ser o urubu, um abutre. Urubu, não uma pomba. A pomba é a deusa Ísis, extraída do Egito, que Israel adotou, o falso Israel, porque o verdadeiro, entre aspas, país é assim. Se o bolo não tem um caderno com a capa limpa aqui, meu caderninho acabou-se. É assim, então vamos supor, né? O povo de Israel era ladrão de terra, ou foi o povo que mais roubaram terra, mataram a população de cidade inteira e roubaram sua terra, seu país, seu estado. Vocês têm ideia, só no lixo da Bíblia, o quanto está registrado, quanto esse povo de Israel roubaram terra do povo. Comparação. Vamos, primeiro, o demônio Moisés. Moisés é o Deus Pai dos crentes e dos outros povos. Moisés foi a primeira miséria que começou quando saiu do Egito. O tal Deus, como é louco, maluco, disse: Moisés e sua coja todinha, vamos, eu vou te dar essa terra prometida. Aí quando ele chega lá, essa terra prometida está habitada de humano. Aí Moisés vem, mata tudinho e rouba esse estado, esse país, essa cidade, esse povo, e bota outro nome que não tem nada a ver. Depois o Deus idiota manda dar à descendência de Israel outra terra. Chega lá, eles matam também da mesma forma. E se for contar na Bíblia o tanto de país que esse povo roubaram e botaram outro nome no país, deram o nome do seu povo e levaram os seus deuses idiotas. E aí foi modificando esse país, esse povo, modificando esse país, esse povo e seus deuses e sua cultura e o diabo quatro. Virou cabaré do começo, meio, fim. Aí como é que a pessoa vai dizer que esse tal Deus, Deus existe? É lógico, Deus existe sim. Eu provo que Deus existe, fabricado por tinta, com a matéria e pela mão do homem. Cada país tem um Deus. Para os idiotas do brasileiro, vamos botar esse nome Deus e Jesus. Aí com 200 anos, não, esse Jesus está aí, bora botar um Jesus, mas a gente bota um J que fica melhor, Jesus, para os idiotas dos brasileiros. Aí você vai na África, é outro nome, na Bolívia é outro nome, no Japão é outro nome, Israel é outro nome, na Irlanda é outro nome, na América do Sul é outro nome, por aí vai seguindo. Que cabaré dos infernos é esse, rapaz? E cada um diz que é o verdadeiro e tudo é uma merda só, fabricado com tinta, com papel, com gesso, com pedra. Não é falso só a imagem em forma de humano, mas sim, tanto é falso os deuses em forma de imagem e em forma de nome. Vem acompanhado. Aqui é um bonequinho, Jesus, o Cristo Redentor, que está lá em Rio de Janeiro, de braços abertos. Bem-vindo à idolatria, povo brasileiros idiotas. Porque falso não é só a minha estátua, Cristo Redentor no Rio de Janeiro, feita de pedra, ferro, concreto, cimento. Falso, maligno, diabólico é o meu nome, Jesus, Senhor Jesus Cristo, que curava, que engana vocês tudinho. Porque eu, Cristo Redentor do Rio de Janeiro, é Cristo redentou os brasileiros. Falso é meu nome para os cristãos, porque o meu nome falso é sinônimo de comércio muito lucrativo para os meus criadores. Para você, o que é necessário para provar a inexistência de qualquer espécie de deuses. Que cabaré miserável é esse? Vão lá para o Rio de Janeiro adorar o saco feito de pedra, madeira e concreto do seu Jesus, que está te rebentando a cada dia, enriquecendo as contas bancárias dos seus líderes, que nem a tal da a marcha para Jesus, a procissão gospel. Os católicos botam Jesus em forma de uma imagem humana. E os crentes botam Jesus em nome de um nome. Pega lá uma régua, pinta um nome idiota
o nome de Jesus e faz aquela procissão que regata milhões nas vendas de suas bugigangas da marcha para Jesus, faixa, pulseira, blusa, bandeira, eita comércio da puta que pariu, Apocalipse 17, eita como é boa. Esses fanáticos mesmo pela fé ilusória, eu quero que vocês se fodam, se lasquem na mão dos seus líderes. Eu quero que vocês trabalhem dia e noite para dar dinheiro ao seu Deus vagabundo, porque os hospitais estão lotados, as clínicas de recuperação estão lotadas, as cadeias estão lotadas de homens e mulheres da fé que clamam dia e noite pelo socorro do seu Deus e Jesus aportuguesado dos brasileiros. E o seu Deus e Jesus aportuguesado dos brasileiros só está preocupado com dinheiro. Traga todo quanto é dízimos e oferta para a minha denominação, porque eu quero construir mais denominação para aprisionar as ovelhinhas que não passam de mercadoria no banco da patereja das denominações. Vocês